Olá, meus queridos amigos da página do Beberibe Cult, aqui é Antônio Marcelo Grafor, e vamos nesse dia 2 de abril, início do mês, um mês de luz, um mês iluminado, vamos nesse 2 de abril de 2024 dialogar com o escritor Ícaro Silva. Vamos falar sobre sua escrita, sobre sua poesia. E Ícaro é um escritor de Tauá, faz parte da Academia Tauauense de Letras e Ciências e vamos dialogar com ele, aguardando ele chegar para a gente conversar com este jovem poeta. Jovem poeta que mora na cidade de Tauá, e é importante que haja sempre esse elo de troca de experiência, de saberes, de artistas que se comunicam e podem fazer o intercâmbio. O Ícaro está chegando, eu vou fazer o convite para ele. Ícaro, seja bem-vindo. Estou adicionando o Ícaro ao papo e vamos torcer para que a internet segure nossa live e vamos trocar essa experiência. Oi, Ícaro, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa Você está noite. me ouvindo bem? Sim, positivo. Internautas, esse é o escritor que estava falando há pouco, Ícaro Silva. Ícaro, vamos conversar de início, o que despertou você para a poesia? Você é poeta, além de poeta, você escreve romances também, ou seu universo literário é exclusivamente a poesia? Eu já tentei escrever romance, mas não é fácil não, cara. Não. Eu não sei se eu nasci poeta ou eu estou poeta. Essa questão entre ser e não ser, né? Ser ou estar, Eu ouvi. né? Mas talvez, Continue. não sei, talvez eu era poeta e não sabia ainda, né? Então foi uma descoberta. Eu ouvi dizer há muitos anos atrás, eu acho quase há 28 anos atrás, e a gente só sabe se é poeta se a gente continuar escrevendo após os 25 anos. Você já está com 29, não é isso? Eu já ouvi falar. Cara, tem um vídeo do Paulo Leminski, né, um grande poeta brasileiro, que ele diz que até mais ou menos aproximadamente os 30 anos, a gente escreve porque a gente tem paixões e tal, mas a vida comum vem e nos toma o nosso tempo, né? Aí a gente se volta para a família, né? Esses objetivos comuns que o sujeito tem com a sociedade, né? Aí o foco vai se desviando para as outras coisas. Então, se você continuar escrevendo, apesar dessa vida comum, então você tem um indício de realmente ser um poeta, né? Existe Porque a poesia, ela tem tem pessoas que têm talento para arte, talento para escrever, talento para atuar, talento para... Mas além do talento, existe importantíssimo, talvez até mais importante que o talento, que é a vocação. Se sim, a vocação, a gente consegue sobreviver e dar vida à nossa arte, apesar das diversidades que a gente enfrenta no dia a dia. Mas a poesia chegou para você exatamente em que momento? rapaz, eu me lembro que no ensino médio, na escola do ensino médio, eu sempre estudei em escola pública, né? Eu lembro que eu peguei um livrinho do Patativa, desculpa, acabou caindo aqui, aos desencontros. Eu acabei encontrando um livrinho do Patativa ou do Assaré. Só que foi uma brincadeira. Tava eu e um colega meu, rapaz, vamos tentar fazer um verso. A gente, na verdade, a gente não fez, né? Aí, o meu gosto, eu digo assim, que eu aprendi a ler depois que eu saí do ensino médio, sabe? Ah, mas você não sabia ler? Calma. Quando eu digo que aprendi a ler, é o ponto que eu comecei a ter gosto pela leitura, pelos livros. Então, no ensino médio, no ensino fundamental,
no ensino médio, eu não tive essa influência de leitura, né? Até porque meu contexto na infância não tinha livro, né? O contexto era outro, né? Tem muitas pessoas que têm esse contexto, né? Que meus pais tinham uma biblioteca, então eu ficava passeando entre os livros e aí despertei o gosto, né? E eu não tive isso, né? O contato com o livro era aqueles livros da escola, livro didático, né? E eu não tinha tanto interesse, né? Didático. Que você vai aprender português, matemática, ciência, Isso, né? isso. Para você ter ideia, um bezerro afoito, né? Aquele bezerro que você solta no curral e sai se escramuçando, né? Que é o quê? Aquele moleque que fica correndo no terreiro, que a minha infância foi no interior, né? Chegar da escola, assistir desenho, né? E à tarde jogar bola com uma bolinha de pano, né? Eu gosto muito de mencionar esses pontos porque são as minhas raízes, né? Eu vim lá do interior, Uhum. né? As raízes, a gente tem que sempre lembrar de onde é que vem, porque a gente meio que tem uma noção de onde a gente está e para onde a gente vai. Então, se você não sabe de onde é que tu vem, você fica mais perdido ainda sobre a questão de para onde você vai na vida, né? Amém? A minha infância foi no interior. Amém? Então, tem muito isso. Quem somos, onde estamos e para onde vamos. Isso. É importante, Então, essas questões é importante, senão a gente né? se perde, né? Com certeza. Não significa que, mas será que eu sabendo do contexto que eu convivi, que eu vivi na minha infância, será que eu tenho certeza para onde vou? Não, eu não estou dizendo isso, né? A gente não tem certeza de nada. A gente tem algumas boas hipóteses de algumas coisas que vão acontecer, né? É uma questão filosófica, né? Eu não tenho certeza de Né? nada. Porque na verdade, a essência humana, existe na essência humana a busca. Porque muitas vezes Isso, nós saltamos no vazio. E se a gente sim, sim. cheira esse nada, coisas importantes, com coisas que vão nos tornar seres melhores, a gente se perde. Por Com certeza, isso que né? E eu me criei no sentido também. Apesar de hoje, o meu último trabalho é ter falado um pouquinho do sertão, do sertanejo, mas certo. a minha sede era me levar para a cidade. E você, com 29 anos, morando em Tauá, sendo escritor, como é que é esse olhar que você tem para o sertão e, ao mesmo tempo, para esse sonho que, às vezes, o sonho ele se agiganta ilusoriamente quando a gente pensa em cidade grande. Você falando em sonho, cara, e falando assim de mim, aí eu lembro logo daquela música do Biafra, O Sonho de Ícaro, né? O que é que o Ícaro vê sobre o sertão e o que é que ele sonha para além do sertão, né? É interessante, é uma boa questão. Rapaz, eu tenho um olhar não pessimista, mas o máximo realista que eu tento ser sobre o sertão. O sertanejo é um sujeito sofrido, né? Ele sofre mesmo sem pena. Até que uma coisa que eu costumo pensar que o que faz o sertanejo não é nem o inverno, porque inverno é o tempo de bonança, quando tem boa chuva. O que faz o sertanejo é o verão, porque não chove de jeito nenhum. Aí ele vai ter que se virar Tem que para se adaptar. passar os verões, se adaptar. Entende? Esse deserto da Caatinga, entendeu? Então, é, é muito bom o inverno aqui, né? E E esse escritor, ele é não entendi. esse escritor, você, você, você mora em Tauá ou você mora no sertão de Tauá? Hoje eu estou morando na cidade mesmo, né? Na cidade do município de Itauá, tem mais ou menos 6, 66 mil habitantes, né? Uhum. Não sei exatamente o número, mas essa é a base, né? Então, Itauá aqui tem os distritos, aqui é o Sertão dos Inhamuns, né? Então, tem vários distritos aqui, né? E a minha infância foi logo aqui próximo, né? A 18 quilômetros da cidade de Itauá, né? É um local que se chama Maravilha Trici, né? Maravilha. O nome além de ser esse adjetivo, né? Denominado a um local, né? É interessante. Tem uma sonoridade bonita, né? Maravilha Trici. Maravilha Trici. Você se criando nesse contexto sertanejo,
sim, não apenas certo. Quando você, após o ensino médio, percebeu que a poesia, que a condição verbal estava chegando assim, qual foi o impacto para você? Você começou a escrever, guardar seus escritos, você começou a escrever e mostrar para as pessoas que você era um poeta. Cara, você agora, antes de mais nada, quando eu vou estudar um poeta, ou qualquer escritor, um filósofo, principalmente poetas, literatos e filósofos, que é a área que eu mais me interesso, né? Então, quando eu vou estudar, por exemplo, eu tô lendo aqui, eu comecei a estudar o Manuel Bandeira. Então, eu sempre tento fazer isso, estudar o poeta em si, o contexto que ele conviveu e a obra dele, né? Porque o contexto influencia muito na obra, né? Então, se eu escrevo muito sobre o sertão, é porque eu sinto muito o sertão. Se eu escrevo muito sobre a boemia carioca, é porque ou eu estou vivendo lá a boemia carioca, ou eu estou me aprofundando na literatura boêmica, né? De Vinícius de Moraes, Cartola. Então, quando você me pergunta isso aí, onde é que surgiu? Eu comecei a escrever por brincadeira dentro do Anguarita, em São Paulo, entendeu? Quando eu trabalhava Sim, em portaria, né? Controlador de acesso, portaria. Aí tinha uns moradores e tal, né? Advogado, médico, eles sempre conversavam comigo e tal. E eu acho que isso me influenciou um pouco, né? você, Eu acho que me você, estimulou. você escreveu o quê? Coisas urbanas? Ou você, na É, vida, você escreveu com saudade do seu tempo? as duas coisas, né? É, tem o segundo livro que eu escrevi, que é Primeiros Versos, que ele trata muito sobre a saudade do sertão. Quando eu tinha saudade, eu escrevia sobre o sertão, né? Mas geralmente, como eu vivia dentro da cidade ali, aquele movimento, São Paulo, a cidade que não para, Você morava daquilo. em São Paulo? Oi? Você morava onde em São Paulo? Morava na Zona Sul, né? Teve uma época que eu morei Jabaquara, próximo ao Terminal João Pessoa, é Jabaquara. lado de lá, né? Saúde. Se não me engano, não. Era João Dias, aí outra época eu morei próximo ao terminal Guarapiranga, né? Sim. Aí eu ia pro trabalho, pegava ali o ônibus Jabaquara, né? Na Avenida Washington Luiz e tal, ia sentido ao aeroporto de Congonhas. Isso. Aí, cara, foi lá, comecei a estudar, né? Então, E, havia uma, um garoto sertanejo numa cidade grande e talvez vivenciando toda aquela. Porque São Paulo é um outro. É uma cidade que não dorme, uma cidade e, inquieta. Eu sou apaixonado pela Zona Sul, Leste, Arthur Alvim, Saúde, ABC Paulista, eu gosto de tudo aquilo. Mas para eu ver, eu não sei como seria eu estar lá. Talvez se eu tivesse me um pouquinho do meu caminho. Mas, então, porque aquela coisa gigante, aquela selva de pedra, talvez fizesse você, levasse você a uma nostalgia de que você teve no seu ano, quando sim, talvez isso te ligue a Manuel Bandeira e te leve ao positivo. do Manuel Bandeira, né? Só que nessa época eu não tinha conhecimento da literatura que eu tenho hoje, né? Lá eu Para você ter início, para você ter ideia, eu comecei a ler alguns livros de autoajuda, né? O Monge Executivo é um livro bem clássico da autoajuda, né? É aquele do Paulo Vieira, se não me engano, é O Poder da Ação. Eu acabei lendo, né? Foi os primeiros livros. A partir desses, que alguns deles, eles citavam alguns filósofos, né? E eu ficava curioso, né? Não sabia nem o que é esse centro de pesquisador, essa coisa toda mais técnica de pesquisa. Eu ficava curioso, poxa, quem é esse cara? Aí lá vai eu pesquisar Aristóteles. Aí é um livro que eu cito bastante, que é Ética Nicômaco, que é um dos primeiros livros realmente que eu tomei, que eu tive conhecimento, que eu li, me apaixonei de fato, né? Aí depois, bem depois, eu fui ler alguns sonetos do Shakespeare, né? Aí eu conheci Fernando Pessoa. Só um instante. Ponto.
Então, assim, então, além da leitura, você não só lê, você é um pesquisador. O que é que você lê numa coisa, você vai tentar compreender aquela conjuntura. Que é uma diferença Isso, em ler, que é como quem escuta e como quem ouve. É uma diferença no ouvir e no escutar. Então, você ia isso, e buscava saber o que era que você estava e o contexto sim. da sua existência. Na sua escrita hoje, geralmente, quais são os elementos que estão sempre inseridos no seu universo? Cara, O os homem, elementos que a eu uso, solidão, mas é, é, é difícil, assim, quando você escreve sobre o quê? Puxa vida, eu me pergunto sobre o que que eu escrevo. Aí eu começo a falar sobre amor, sobre paixão, sobre a raiva, sobre a alegria, sobre algum detalhezinho do cotidiano, sobre a criança que está brincando na rua, entende? Então, tudo isso, para mim, querendo ou não, me estimula. E realmente me estimula, porque eu já escrevi bastante, sabe? Sobre uma criança que brinca na rua, né? Que quando eu vejo uma criança brincando na rua com outras crianças, não o fato de eu ver elas brincando, mas sentir da minha saudade da minha infância, de brincar na rua também, né? Essa você, ligação, você sente falta do garoto que você foi ou do garoto que você poderia ter sido. eu acho que eu sinto falta do garoto que eu fui. Que foi? É, porque o garoto que eu poderia ter sido, é claro que eu poderia ter tido uma infância melhor, mas eu acho que será que eu teria escrito o que eu escrevi hoje se eu não tivesse passado pelo que eu passei? Entende? Então, meio que você é uma questão moral, é aceitar, entende? Então, realmente eu sou grato pelo que eu passei, porque o que eu escrevo hoje é meio que um reflexo. É porque as pessoas que escrevem, elas são reflexos do que elas marcam. O Paulo Isso mesmo. Fontenelle fazia com eles umas aulas de sonoridade, e ele dizia assim: tudo que a gente devolve ao papel é a vida que a gente vive, é o que a gente Sim, pôde escolher, porque somente Deus criou. Então, tudo que a gente sim, leva para o papel, a gente está se expondo, de alguma forma, porque eu acho a escrita a coisa mais íntima uma das artes mais íntimas. Eu escrever algo, isso. depois dar para alguém ler isto. Quando eu comecei a escrever, eu era como se as pessoas estivessem me despindo. Quando alguém abria um caderno e via meus poemas, me incomodava profundamente. É como se eu Rapaz, estivesse lutando. concordo E contigo. você, quem foi Concordo. as pessoas que leram seus poemas? É interessante o que tu diz aí. Eu não sei se de fato eu cheguei a escrever alguma coisa semelhante, mas quando alguém lê um poema, ele não está lendo um poema, ele está me lendo, entende? Então, o Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa é a poesia, não é o Fernando Pessoa, entende? Então, Fernando Pessoa morreu. Não, Fernando Pessoa é a poesia em si, cara. Está, Ele escreveu tanto, está, deu-se tanto ao mundo que ele virou a própria poesia, entende? Então, eu me inspiro muito nele porque é tão perfeito que chega a ser absurdo, porque ele não se coube em ser um só. Foi preciso ele criar outros personagens, né? Outras identidades, que nem os Heteronomes, né? Alberto Caeiro, né? Ricardo Reis. Então, sabe como uma coisa é tão. A banheira é muito. Sabe, a banheira é muito rasa para o tamanho da água que a gente é. A gente é um mar, dentro de um banheiro a gente não cabe, entende? Então, tem coisas que chega a ser um absurdo, entende? De tão ótimo que é, que tão lindo, sei lá, cara. Então é mais ou menos isso, entende? E qual foi aquele dia que alguém disse para você, ou você olhou o que você escreveu, e com orgulho você disse: Poxa, eu sou um poeta, eu sou um escritor. Foi alguém que lhe disse ou você disse? Caraca, velho.
é, é, de início, assim, hoje eu já reconheço mais, sabe? Sim, Porque a gente pergunta, é, é, e aí, poeta? Tem gente que fala na rua, uns chamam de poeta, outros chamam de filósofo, né? Pelo fato de eu estar sempre escrevendo e compartilhando, né? Então, tem gente que nem chama mais pelo meu nome. Chama, e aí, poeta? Né? sim. Aí, cara, de início havia uma certa estranheza. Poxa, será que eu sou poeta mesmo? É uma descrença naquilo que você faz, ou seja, descrença na sua própria escrita, a descrença em ti mesmo, porque a escrita é você, entende? Então hoje eu já aceito melhor. Poxa, cara, eu me sinto abraçado, entende? Eu me sinto acolhido, porque quando me chamam de poeta ou filósofo ou pensador, alguma coisa assim, é sinal, poxa, o cara reconhece meu trabalho. O incentivo, Então, o incentivo à sua arte. isso. É um incentivo, é um feedback. Por mais, eu não leio, mas Não ouviu ou soube conhece, alguém, conhece, mas sabe da existência. isso. E quem é Então, Larissa Marcelino? Está dizendo que você é um excelente poeta. Osias Gomes, lá da cidade de Martinópolis, está dando boa noite, Osias, seja bem-vindo. boa noite, sejam bem-vindos. Quem for entrando, compartilha a live aí para a gente compartilhar o nosso saber, troca de experiências, né? Então, E assim, eu me considero um escritor noturno. É no silêncio da noite que eu escrevo as minhas coisas, as minhas pérolas. Durante o dia não é a mesma coisa. Você tem esse feitio da natureza ou você não tem hora? Dia, noite, a poesia vem e é a mesma coisa faz. isso é, essas coisas. A poesia, eu escrevi até um verso uma vez. Eu sou aquele cara que não grava, não grava os poemas que escreve, mas eu gravo a ideia do que eu quis dizer no poema. Então, eu não sei exatamente desse poema que eu falei, mas eu sei a ideia. Ou seja, a poesia, cara, ela nos dá um tapa quando a gente está despercebido. Nem sempre a gente está consciente, né, do nosso tempo presente. Ela vem, não importa a hora, não importa o que esteja fazendo, está almoçando, sei lá, está passeando, está correndo, não importa, velho. A poesia é um espírito Ela abusado, criou entende? Ela vem lhe dar um tapa e pronto, escreva. e depois você diz, poxa, isso surge hoje. Ah, Aí, você disse que começou a ler, no sentido de despertar esse médio. E quais sim, são hoje as suas referências literárias? E você vai se de início, quem você vai se identificar? de fato, foi esses sonetos, foi algum soneto ou outro do Shakespeare, né? Para você ter ideia, eu a ler os romances dele. Eu cheguei a ler um romance dele, que é Sonhos de uma Noite de Verão. É tão lindo esse título, Sonhos de uma Noite de Verão. O sonho de grupo É muito lindo o título, né? de teatro. Aí, aí eu li alguns do Fernando Pessoa, aí me identifiquei. Por exemplo, tem um que para mim é oração. Tem aquele poema em linha reta, né? Nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada. Os meus semelhantes são perfeitos em tudo, né? E eu que muitas vezes reles, muitas vezes tenho feito coisas erradas, né? Só os meus semelhantes que são perfeitos. Eu não. Eu que só porque eu tomo a minha pinga, né, tem uma interpretação ótima de um ator brasileiro, né, que ele tá tomando uma pinga, aí chega um outro ator, aí começa a julgar ele, né? Aí ele começa a declamar esse verso. Aí tem outro também, tem do Fernando Pessoa, o poeta é um grande fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveria sente. E aqueles que lêem o que escreve, leem uma dor, mas não é a mesma dor. Então, sabe, uma coisa que me dói, eu passo para o caderno, só que o leitor lê uma outra dor que não é a minha, né? Aí isso é tão louco e tão bonito, né? Estamos chegando agora na Varjota, Ceará.
através da poesia também, a Ney, Alves Figueiredo. Inclusive, a gente trabalha junto e obrigado por estar conosco. Ícaro, Muito bom. o teu nome, Ícaro, já que lembrou a música do Piaf, Sonho de Ícaro. O teu nome veio de onde? Veio da música? Ícaro, Sim, uma boa pergunta. não sabe? A minha mãe biológica, cara, ela estudou, se não me engano, foi até a terceira, a quarta série. Então, eu não sei de onde é que ela tirou esse nome, porque é um nome, assim, um pouco diferente, né? Não é um nome tão comum de se ver. Então, eu não sei se ela estava lendo ou foi de repente, ou alguém deu ideia de Ícaro, né? Viu a Ou, música? Ou foi até o sol e a cera derreteu, o Ícaro nasceu. isso. Aí, aí eu não conhecia essa história da mitologia grega. E hoje eu vejo que tem muito a ver comigo, porque, de fato, para ser um poeta, tem que ser um grande sonhador, Tem que ser, esperançoso, tem que ser né? muito. Tem que ser, agora tem que ter esse controle, né? Não voar tão alto nem muito baixo, né? Não muito baixo a ponto de você se diminuir, né? E nem muito alto a ponto de o orgulho lhe ofuscar e você querer humilhar alguém com o seu conhecimento, mas E o seu termo. a arte, o artista, às vezes, é tão obcecado pela arte que ele desfruta, às vezes, sua vida pessoal. Temos vários poetas, inclusive em Fortaleza, que dissolveram a poesia de tal forma, absorveram de tal forma, que eles se anularam enquanto pessoas, viram a poesia. Como diz o Mário Gomes, o poeta, era meu amigo, Mário Gomes, outro também muito bacana, que vendia muitos poemas na noite, o Jorge Furtado. E assim, foram muitos. Marcos Abreu, tinha uma turma nos 90, eu sinto falta daquela turma dos anos 90, que a gente se via, saía na rua e no centro a gente se encontrava. Por acaso, não se encontrava. E hoje a Interessante. gente não vê mais. A gente chegava à tarde, estava todos os poetas. E esses poetas sumiram da estrada. Eles já partiram, o Mário Gomes partiu, Jorge Furtado, eu não sei como é que está. E assim, me entusiasma muito quando eu vejo nesse século XXI alguém querendo escrever poesias, alguém querendo escrever para teatro, alguém querendo abraçar a arte. Sim, A arte, ela é tão resistente, todos os dias ela sofre uma repressão, quer seja das políticas públicas, acontece. quer seja da sociedade, e ela resiste. Existe. Ela resiste lá no Tauá, no sertão do Tauá, existe em Beberibe, onde estou agora, existe em Fortaleza, existe na Varjota, e ela é resistente porque a arte é o próprio ser humano. Isso Diferencia o ser mesmo. humano dos animais é que o ser humano tem ciência do que é arte. Mas, por mais dóceis e delicados que eles sejam, eles não têm consciência da arte, embora pratiquem também. E Sim. hoje você tem média de quantos poemas escritos? Cara, vamos lá. Geralmente, por exemplo, esse último livro que eu publiquei, que é 27 sonetos de agosto, ele tem 105 sonetos. Aí, Sim. geralmente, os livros que eu tento publicar é de 100 páginas, 110, para não ficar muito extenso. Poemas roceiros tem 51. Os outros, cara, eu vou chutar aqui, como são 10 livros, vou chutar aqui mais de 500. E Entende? Porque se eu for colocar 100 poemas em cada livro, né? cadê 10 livros? 10 livros. Isso. 1000. Né? Não daria. Tem um que eu escrevi no ano passado, que foi uma experiência bem interessante, que Luiz Samuel. Luiz Samuel é uma criança, um rapazinho de 12 anos, né?
Então, ele apareceu no local onde eu trabalho com esse interesse de, não sei se de fato ele tinha interesse, mas quando eu falei de poesia, ele ficou interessado. Aí, rapaz, ele começou a escrever algumas A quadrinhos. Neima está dizendo que a transmissão aqui está sem áudio. Ô, Neima, está o tempo inteiro sem áudio ou só agora? Deixa eu Deixa eu ver aqui. me responder. Mas aí tinha alguém aí com você, a Larissa, ela estava ouvindo que ela se manifestou, ela comentou. Não sei, vamos A ver se Ney, a gente pergunta. Ícaro, e hoje, para você, você voltou de São Paulo para o Ceará há quantos anos? 22. eu voltei. Eu não passei esse tempo todo, mas passei ainda 4 anos ainda, né? Então voltei no dia 8 de maio de 2018, né? Tá. Então já vai fazer Quando um, volta é outra cabeça, é outro juízo. O lugar que você deixou já não é mais o mesmo. jamais. Como é que foi esse retorno? Porque cada vez que eu voltei para o meu interior, foi muito pesado. Para mim, sempre era um peso muito grande. Como é esse retorno? Eu aprendi um detalhe ao estudar antropologia, cultura brasileira, uma palavra em que se chama choque cultural. Como é que você tem um choque cultural com a sua própria cultura, né? Você sai para fora, aí quando você volta com uma mentalidade diferente, você volta para o mesmo local Está de onde você falando aqui. saiu, voltou, Depois que voltou, pronto. Qualquer coisa, Ney, pode falar, viu? Se não estiver escutando. eu acho que pode ser lá, transmissão na internet. Então, assim, o Ícaro, quando eu estou tentando puxar, não só quando você voltou, os seus sonhos voltaram, você se colocou em São Paulo e deixou em São Paulo. Não entendi a última Quando parte. você voltou de São Paulo, o que foi que seus sonhos? São Paulo, você. A influência do que eu O deixei sonho, lá. você está lá, você projeta uma coisa, você foi uma coisa, e depois você volta para o Tauá. Nesse momento, o Sim, que é que você fez da sua poesia? O que é que você fez? bom, para você ter ideia, eu comecei a escrever em São Paulo, mas eu só vim publicar aqui, acredito? Eu não cheguei a publicar nada lá. Eu não sei se eu teria publicado alguma coisa lá, mas eu teria um certo apoio de editores, né, na questão de fazer os eventos, lançamento nas livrarias. E isso agregaria mais valor ao trabalho, à obra, né? Que é muito Aí, difícil ficar por uma editora, né? Geralmente a gente paga para publicar. isso mesmo. Eles, Então, entrando nessa logística aí, não é fácil, não. eles querem publicar o que já está. Aliás, os veteranos eles estão sempre reeditando, mas às vezes Isso, é difícil apostar. sim. Então, em 2020 eu publiquei o primeiro, aí com autor independente, né? Texto na trabalheira, porque é o primeiro, né? Então você não sabe como é que faz, edita capa, editoração, diagramação, revisão. Aí Passar eu colocava muito, colocava na plataforma e tirava, achava isso várias vezes que eu fiz isso, né? E quando eu pedi a primeira, pedi 3 livros para ver como é que tinha saído. Aí, como eu não entendi do formato do livro, ele veio do tamanho da folha sem pauta, ah, sim, sim. Você não fez 15, entendeu? 21, geralmente é o padrão, né? Eu não sabia, Você fez eu queria pequeno, a 4. foi, eu não sabia, eu achei que vinha normal, contente que viria no tamanhozinho Sim. normalzinho. Aí veio
Aí, poxa, não pedi isso aqui não, cara. Entendeu? Aí foi que eu fui. É um estudo contínuo, né? Ah, tá aprendendo. Aí tirei uma foto que dá uma visão um pouco da Serra do Serrote do Cramuí, que é um ponto turístico aqui da cidade. Serrote do Serrote do Quinamuiú. Quinamuiú. Pinamuiú. Fica em Quinamuiú. Itauá mesmo, sério. Tá lá. A sombra do serrote banha a cidade ao entardecer. Sim. É muito bonito, tá? A visão de lá. Tu vê a cidade todinha lá de cima. Aí, a beleza de um verso. Aí você fica pensando, cara, qual é o título? Tipo, quando você vai ser pai, parece que é mais fácil assim, mas existe uma confusão. Qual é o nome do filho que eu coloco? Eu Uhum. não sei, entende? Então, qual é o título do livro que vai ser? Aí eu fiquei pensando, caraca, eu não sei. Aí lá vai eu. Surgiu a Primeiro beleza de um. você escreve o livro, ou primeiro você escreve o livro? Não sei. Eu escrevo, eu escrevo. Primeiro o livro, primeiro o título. Geralmente eu fico imaginando algum tipo, alguma capa já. Aí depois eu vou só alternando, né? Alterando alguma coisa. Entendi. Né? A beleza de um verso. Poemas de assuntos diversos, né? Como não se tratava de uma coisa específica, né? Então tá mais para uma antologia. Depois que eu peguei o jeito, eu mudei um pouco da apresentação. Isso aqui é uma antologia e tal, são versos de alguns anos, tal, de ano tal, tal, né? A beleza de um verso. Eu publiquei esse livro. Né? Nesse tempo eu estava estudando o IFCE. Eu comecei a fazer letras lá, não finalizei. Itauá. Isso. Aí uma coisa que eu aprendi bastante nessa questão de pesquisa, né, esse teor de pesquisador, um pouco da literatura, de apresentações, né, tudo eu aprendi em um semestre de letras, né? E o resto foi só curiosidade. Como eu sou muito curioso assim com o assunto, quando o assunto gosto muito, velho, aí eu caio para dentro, velho. Eu vou estudar, fico mais curioso dele. Eu não consigo ler só Manuel Bandeira. Eu tenho que ler quem foi que influenciou Manuel Bandeira, quem Manuel Bandeira Você influenciou, vai na né? raiz daquele autor, o que que ele autor para aquilo. Isso mesmo. É a pesquisa. Historiador. Isso. Cara, o primeiro foi difícil, né? É uma coisa que eu achava até impossível, né? Em São Paulo, a gente comentava às vezes com os amigos assim, cara, por que tu não escreve um livro, né? Porque você às vezes se comunica e tal, você gosta de repassar o conhecimento, aquilo que tu lê, por que tu não faz alguma coisa voltada para a licenciatura, né? Escreve um livro? Aí será que é possível? Aí depois que eu descobri que é possível como autor independente, então eu achei o fim da meada, né? Como diz. Meu primeiro livro eu fiz em 1995. Aí No ano que eu eu fiz o lançamento no Estoril, em Fortaleza, na Iracema. Quando eu fui um dia antes no Estoril, levei os livros. No dia seguinte, 7 de dezembro de 95. Aí nasci, pessoa que, a coordenadora do Estoril, disse assim para mim: quem é que vai fazer as vezes de mestre de cerimônia do seu livro? Mas o que é isso? Aí eu disse: quem que teria que ler o livro e falar sobre o livro? Não tem, não tem. E menos de 24 horas eu corri atrás do Diogo Fontenelle, que foi um dos meus contatos em leitura em Fortaleza, e ele generosamente disse: vem aqui deixar os originais. E deixar os originais, e no dia seguinte eu estava lá. E isso eu sabia. Quando eu fiz o meu primeiro livro, em 95. Mas, o Ícaro, como é que você olha para a serra? O que você vê para tirar a poesia dessa serra? O que você vê? A distância do tempo, o agora, o amanhã, o que você vê? quando eu estou lá na Serra,
Eu vejo as distâncias do meu ser voando por aqueles ares, junto com os pássaros, né? Passando como vento entre as ruas perdidas da cidade, indo lá no final das ruas e voltando para aquele sertão, aquela serra. Eu abro os braços e sinto toda aquela poesia, toda aquela natureza em mim e a natureza me sente, porque chega a um certo ponto que somos os mesmos, né? Então me sinto como um pássaro, uma questão de liberdade, né? Onde eu posso respirar fundo, eu existo. E por existir, você, às vezes, escreve, a maioria das vezes, você escreve chorando ou sorrindo. Já, Chorando ou sorrindo? já escreveu, já escreveu em brancos? Ah, de ambos. Eu tentei escrever sobre o meu termo, mas não tinha como, né? Porque não tem como escrever sobre meia verdade, meio amor. Ou É a você ama de fato, ou você não ama, né? Ou você tem ódio, não tem, entende? Então, chorando ou sorrindo, já escrevi sobre os dois, né? E muito, né? Senti bastante, tanto a alegria quanto a tristeza. E eu cheguei à conclusão que nenhuma ou outra existe sem uma outra. Só existe a alegria por conta da tristeza. Isso lá nos pré-socráticos eles falavam isso. é o contraste, né, dos dois. É necessário, claro, para o escuro também existir. É preciso haver o escuro para a estrela É. brilhar, né? Cadê os seus livros? Tem algum aí para a gente ver? A capa, como Eu, está? eu vou ter esses três aqui. Esse aqui foi Garatujas, né? Esse nome aqui e pergunta, poxa, mas o que é Garatujas? Não, deixa ele Isso de aqui frente, mais parado. É porque a gente vê, aqui eu vejo o contrário. Gratuitas. Gratuitas. Essa Garatujas, em busca aí de uma filosofia. é a serra daí? É não, Ah, esse não é não. Esse livro aqui foi o terceiro. O primeiro foi A Peleja de um Verso, aí o segundo foi Primeiros Versos, né? Primeiros Versos, ele tem, é interessante, que ele tem um ponto de encontro entre São Paulo e o Sertão, sabe? Porque teve uma época que eu vim passear aqui no Sertão e eu escrevi alguns versos de viagem, né? Por exemplo, quando eu passei em Minas Gerais, tem algum verso que eu escrevi sobre a Serra de Minas. Tem uma cidade que eu passei, é perfeito, cara. Aquele véu branco. Lima, Não tem como, cara. que pena que não nasci. Sou- Agora eu entendo por que Guimarães Rosa, os mineiros escreviam bastante, porque existia um contexto ali, né? É, e os mineiros, aquela geografia deles, e até uma frase que diz que os mineiros são inconformados de nascimento, porque eles são veem aquela natureza, então eles se inspiram, são falantes, e grandes coisas que mudou a história do nosso país estão lá. Sim, certeza. Então, falando nisso, eu estava lendo aqui uma prosa, além da poesia do Manuel Bandeira, eu fui pesquisar a prosa, né? A prosa dele é uma prosa muito detalhista, né? Ele começou a estudar arquitetura, aí parece que ele não concluiu a arquitetura, mas mesmo assim ele pegou um conhecimento absurdo, né? Aí ele vai falar sobre Ouro Preto. Cara, ele conta cada detalhe das ruas, sabe como é que era feita as ruas, as pedras, tudo que era feito. Cara, esse cara, entendeu? Isso aqui é um texto para um arquiteto ler, entendeu? Ele era muito detalhado. O Manuel Bandeira aqui do Pernambuco, nordestino. Aí o cabo vai falar perfeitamente de Ouro Preto, né, numa prosa. É, Você vê como é interessante a pesquisa, né? Aí o cara diz, o poeta é um cara que só escreve sobre o amor, fica se lamentando sobre a tristeza. Não, cara, o poeta é um grande pesquisador também, tem pesquisador social. um sobre a filosofia e sobre a sociedade, sobre o seu tempo. Sim, O poeta que viver paixões, digamos, abstratas no sentido de uma sociedade, onde ele não participa ativamente, mas está numa idealização de algo perfeito que não existe, ele vai sim, dentro da necessidade de pertencimento, de pertencer a um grupo,
e o pensamento dele vai ficar bloqueado, se torna um Sim. papagaio. E o poeta É, ele quer você ler livro e ele vai falar coisas tão simples, mas que ninguém disse antes dele. Aí esse é o poeta. é, isso eu concordo contigo. A literatura ela tem que fazer um. Que eu vi isso com isso de letras, um prognóstico e um diagnóstico, né? Que isso aqui, alguma coisa sobre a crítica, né? Alguma coisa relacionada sobre o conceito de crítica, introdução à crítica. Então, o pesquisador tem que fazer um prognóstico, né? Que buscar as informações e buscando, e as informações estão lá. Você faz um diagnóstico da qual o que é que você pode melhorar nisso aqui. Então você pega a sua realidade e você escreve o que é que você entre a vida que é e a vida que poderia ser, né? Subjetividade. Isso. Então, Você é, um poeta eu também você é subjetivo, acredito que eu sou, constrói a realidade ou a subjetividade. Quanto escritor? Eu sou, cara, sou subjetivo. tem muitas coisas que eu sou subjetivo sobre a vida que poderia ser. Não só de fato para mim, mas de um contexto, um contexto comum, sabe? Porque eu fico cismado com injustiças, né? Então, existe diversos tipos de injustiças, né? Então, o escritor ele trata muito isso. Tem que escrever algumas coisas, né, para defender uma coisa até aristotélica da retórica que eu levo para mim até na poesia. A poesia é um tipo de argumento, onde você vai defender ou acusar também, né? Não é só aquele argumento lógico, dissertativo que você faz, né? Porque quando eu pego Ferreira Goulart, não há vagas, ele faz a crítica, não há vagas, né? O preço do leite encareceu, né? Quando ele faz essa crítica social, ele está querendo defender e acusar alguma coisa, entende? A Então, Ney, a Ney, que ela é uma das poetas, nós fizemos parte do coletivo de livro, 19, chamado Poesia. Eu, eu Martinópolis, aqui de Outros, Fortaleza, Maranguá, pegamos 3 poetas de Varginha. E a Ney mostrou bom, parabéns. E eu também parabenizo, porque com pessoas a gente conversa todos os dias. Com pessoas inteligentes, nem sempre. Você tem uma palavra lapidada. A sua palavra é lapidada. Você sabe o que está dizendo. Você não se perde. Eu achei, eu achado, eu achei. Isso. Tem uma fotografia sua que eu achei essa foto muito poética. Só que você é muito novo para estar naquela foto. A foto do perfil, você numa cadeira, que aquela foto lembra muito os senhores idosos do sertão. Um cara, tabuleiro de balança, ao lado a caneca, possivelmente café, acertou. e o chapéu. Aliás, essa foto, você, o escritor Ícaro Silva, é aquela fotografia que representa. Me representa, com certeza. Existe uma parte de mim que por exemplo, cara, eu tenho a sensação de que estou velho. Aí dizem, pô, velho, você não tem nem 30 anos, mas eu concluí para mim que é esse número em que a gente que é nos dado, que a gente é batizado, que nasceu numa data, esse número é apenas um número para marcar algumas coisas e às vezes para nos amarrar. Porque por conta desse número, às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas. É, Então, é mais a sensação que você tem, entende? Então, se eu não tivesse a sensação de ser poeta, eu não seria poeta. Eu tenho essa sensação de velhice. Então, aquela foto lá, parece até uma foto de outros anos, né? Eu carrego. Se uma, você te falar que. uma foto muito bonita, porque ela lembra um senhor idoso, né? Aquela postura daquele senhor no sertão, Isso mesmo. uma foto contemplativa, olhando para o sertão. E isso é Isso interessante. mesmo. Ícaro,
E entre o seu sertão, no Maravilha de Si, quando surgiu a notícia, o Ícaro é poeta. E aí, amigos, vizinhos, familiares, como é que chegaram? Abraços festivos ou risos de. Um riso de. Não é preconceito, mas um riso diferenciado de quem diz. Esse cara do sertão quer ser escritor. Como que é isso? Para você ter um matuto de sertão que quer escrever um livro, menino, como é que isso é possível? Será É, que é possível. cidade, Né? da cidade? Esse aí é o sonho de Ícaro que grita dentro da gente. Cara, eu não me contento com esse sertão, eu quero criar um sertão, falar o que eu sinto de mim, colocar esse meu sertão para fora e mudar esse outro sertão que está lá fora através disso. Então, cara, eu recebi muitos parabéns. Né? Havia um choque, de fato, porque existe choque que é comum. Um matuto escrever um livro é um choque. Um caba da roça escrever um livro é um choque. Né? O Patativo do Assaré virou Patativo do Assaré. Se ele não tivesse declamado nenhum verso, ele não seria Patativo. Exatamente. Eu Né? sempre digo que nós estamos em um lugar, e é no lugar onde nós estamos que as coisas devem acontecer. Mas nós estamos. Estou aqui para. Só um momento. Eu não estou aqui para falar sobre o estilo musical de ninguém, mas eu costumo dizer muito, Ícaro, que anos 70, anos 80, até o finalzinho dos anos 80, o compositor, poeta, o compositor musical, as músicas dele estavam sempre lá onde estava o Ícaro. As músicas falavam em sonhos, em voar, em infinito, luzes, estrelas. A arte olhava para o firmamento. De 90 para cá, de 90 para cá, começou uma coisa intermediária. E chegamos ao século XXI, já há 24 anos do século XXI, em que a arte ela foi da cintura para baixo. É tanto que, se você observar, os compositores estão fazendo sucesso hoje, o sucesso momentâneo, porque graças a Deus mas as músicas dele estão todas da cintura. É a baixa, agacha, desce, vai até o chão, senta a mainha, rebola a menininha, e ainda tem essa questão dessas palavras que vêm violentar uma infância. Sim. Né, que as músicas que estão aí, que as mulheres estão inclusive aplaudindo, elas são uma violência social, são violências sexuais e ninguém enxerga essa realidade. Quando a É música uma diz violência verbal. desce, desce, vai até o chão, agacha, pega a manivela, tudo isso daí é algo pornográfico que está inserido hoje no contexto musical. Não sei se você já Sim. percebeu que esse período de 90 para trás, 1990 para trás, os autores estavam sonhando. E os Sim. compositores, hoje em dia, os autores, eles conseguiram descer da cintura até o chão. Você vê as músicas da Bahia, você vê as músicas do Ceará e de todo o país. Não tem mais sonhos na música. Tem uma pornografia cheia de onde se utiliza metáforas para a gente não ter acesso ao sonho. Que é Sim. o que é o artista, se ele não tiver a capacidade de sonhar? Eu O acredito. mundo sem a música, sem a poesia, seria feio. Aliás, feio já mas seria horrendo. É interessante. Quando, por exemplo, se eu pego uma letra dessa aí, uma vez eu fiz, não sei se eu cheguei a escrever,
a redundância que às vezes ela entra na poesia, sabe? Você repetiu para dar ênfase a algum ponto. Por exemplo, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca mais esquecerei ela, a pedra. Ele repete essa palavra pedra várias vezes no poema, Sim. né? Aí se eu pego hoje, senta novinha, senta novinha, novinha, senta. Então, você percebe a repetição de um para outro? É. Então, pergunto, o que é que lhe agrega, assim, a sua reflexão humana? Qual dos dois que lhe agrega mais, né? Carlos Drummond, que fala de uma pedra que, pô, mas tem sentido uma pedra? Pois é, a poesia ela fica ali para essa interpretação. Pode ser uma pedra, um obstáculo, alguma coisa, né? Mas quando eu sento novo, então, o que é que eu estou querendo dizer? Aí tem esse ponto de redundância da música de hoje para um verso essa redundância da pedra, do Carlos Drummond, e tem assim, quando você repete muito assim as palavras, assim, eu acredito que seja um pouco ou muita falta de leitura, porque quando você aprende, quando você lê bastante, você descobre Uhum. outras palavras, você agrega valor à sua letra. Então, um Chico Buarque da vida, Acontece entende? isso com humoristas. Sim, Os humoristas, a maioria deles, nos shows de não estou falando de espetáculos teatrais que são, estou falando de show de humor. Aquele que muitas vezes é feito na pizzaria, que é feito no clube, esse humor. As pessoas da pizza muitas vezes nem param para ouvir. E eles têm os bibliotecos de palavras. Como lá em sim. mulherzinha, tem é o seu ou o meu? Não, não entendi essa última parte. Só pronto. Tá ouvindo? Sim, Tá ouvindo? Então, assim, para o artista transformar, para ele recriar o que o olhar dele enxerga, é preciso ele buscar, ele ter conhecimento, né? Quando não tem, sim. ele se perde no meio do caminho. Tem um poeta que ele está fazendo muito sucesso no país, não quero citá-lo, mas se a gente para ouvir o que ele diz, ele não traz nada novo. Ele não tem uma frase que você já não tenha ouvido, mas é Sim. interessante o trabalho dele, porque ele traz uma positividade dentro do que ele escreve. E o que você escreve, o que você quer mostrar para o mundo? É, a gente, Eu vou se eu escrever só para mim guardar na minha gaveta, né, eu acredito que a gente escreve um pouco para a gente, muito para o mundo. Porque se for só para mim, não tem sentido, cara. Ó, tem uma frase do José Saramago que todo mundo tem a necessidade de compartilhar algo de si, sabe? Se você ficar calado, você adoece. Então você, de algum modo ou outro, seja dançando, seja cantando, ou conversando, tomando um café numa calçada, escrevendo, tudo isso é um modo de compartilhar aquilo de si para o outro, para o mundo. Né? É interessante que, falando disso, eu li esses dias um livro sobre o existencialismo, né? Um textinho curto, que quando Schopenhauer, foi sim, Schopenhauer, sim, não. não, não, era um livro que, daí, acho que era um artigo, aí tinha esse trecho que falava sobre o existencialismo do Fernando Pessoa, aí descrevendo o que é um pouco do existencialismo, né? A compreensão, tipo, o ser sai de mim para fora, né? Escuta a música, depois ele volta para dentro e vê o que é que quis, o que é que ele compreendeu quando ele saiu, que ele pode me agregar quando ele voltar, entende? Então, a todo momento que você se sai um pouco quando você vai conversar com alguém, porque você tem que se sair de si, né?
escutar aquilo lá e depois voltar para dentro de si, se aquilo tem sentido para você ou não. Tem uma música do Vinícius de Moraes que ele diz que quem não sai de si não vai viver um grande amor, né? Então você tem que sair de você mesmo, né? Aí, como é que fica isso para uma pessoa que é introspectiva? Né? Interessante. Uma pessoa que vive no seu mundo, não no seu mundinho, porque o mundinho para uma pessoa que é introvertida, introspectiva, né? Aí, Diminui demais. se a gente É for uma caverna, vai imaginar os mitos, vai apenas imaginar, mas não vai ser. Né? Não entendi. Aí isso traz o mito da caverna. Você precisa Sim, aqui, você vai ver as sombras, mas não vai saber o que são aquelas sombras. Se você não for até isso, lá, vai saber o que é. É ir, isso mesmo. é ir para poder vir. Eu creio muito nesse mito da caverna e ele está tão presente na nossa vida hoje, cara. É. Acho que ninguém foge hoje do mito da caverna. Inclusive, Assim, a caverna ele chega para a gente quando é criança. A gente apaga sim, a luz, isso é mesmo. escuro, e a gente começa a desenhar coisas dentro desse escuro. Sim, você me lembrou agora de uma grande poetisa, não, filósofa brasileira, a Marlene Chauí. Sou muito fã dela. Né? Aí a iniciação à filosofia, se não me engano, que ela fala que quando a gente é pequeno, que conta as historinhas de Papai Noel, Bicho-Papão, porque isso tende a se voltar para um certo, criar um medo, um medo educativo, né? Porque Sim. você escuta o bicho-papão, ó, se você não for dormir, o bicho-papão vai lhe pegar. É. Aí você acaba dormindo. Aí quando chega um certo tempo que você vai crescendo, cara, aí você, poxa, o bicho-papão não veio. Aí, imagina só, um dia você pega o seu pai colocando dinheiro e pega no dentinho que tava no travesseiro. Poxa, e é você, pai, que me dá o dinheiro, não é a fada do dente, não? Aí você começa. Aí o pai diz, não, a fada do dente existe, Ela mandou né? Papai não existe. Só que ela descobre que o Papai Noel é apenas um vestido com roupa. Aí, pô, tá tudo errado nesse mundo. Aí tô ficando confuso. Não tô entendendo mais nada. É nesse momento que algumas crianças continuam acreditando no Papai Noel, uhum. aí tem outras que vão buscar as respostas no E mundo, você, né? Aí se torna um filósofo. você enquanto adulto, se tornou um filósofo. O Papai Noel que havia. Aliás, cadê a imagem do Papai Noel que você tinha na infância? Ele existia Não. nunca. Eu peguei isso cedo, que Papai Noel é apenas um homem fantasiado. Eu não tiro isso, assim, mas você vai dizer isso para as crianças. Eu acho que existe um modo de você conversar com ela sobre isso. Tipo, você não vai chegar e dizer Papai Noel não existe, cara. Não, existe um modo. Você vai chegar, ó, Papai Noel. Vai chegar um certo tempo que você vai dar alguns indícios de algumas Sim. coisas para que ela descubra que o Papai Noel é um homem que veste, tem um vestimento ali, né? Mas assim, você quebrar totalmente a ilusão de que realmente não existe, a criança fica triste ali, parece que fica sem sentido da vida. Aí, imagina só, uma criancinha depressiva. Cara, não entendi. A ilusão benévola, ela é bonita. Isso. Aí você, poxa, cara, não, eu acho que o ser humano ele precisa de uma certa ilusão também, sabe? Para poder viver a vida. Porque se não tiver uma certa ilusão, por exemplo, eu acredito que eu vou conquistar tal objetivo. Então você vai se iludindo, vai acreditando nisso, nesse objetivo e tal, uma coisa que não existe. Ilusão é o quê? É, Uma coisa que não existe, a gente entende? Então, isso não é de, a gente não é de hoje. tem por causa da esperança. Sim, Né? desde a infância, desde na Grécia Antiga, quando os pré-socráticos e os filósofos clássicos, né, que começava a cosmologia, né, essas críticas, pô, mas né, o Sócrates começou a perguntar às pessoas o que é a verdade, o que é Deus, o que é isso, o que é aquilo, né, uma, uma, uma filosofia antropológica, vamos dizer assim, né. Então, cara, a, a, se não existe, eu acho que, por exemplo, se eu pego o Édipo Rei de Sófocles, você acha que
o Édipo. Imagina hoje, Édipo matou o pai e casou com a mãe, teve 2 filhos com a mãe. Imagina isso hoje, na realidade de hoje. Seria um crime, né? Um homicídio. E casar com a mãe, entende? Então, é uma coisa que não existiu. Então, imagina uma esfinge com um rosto de, sei lá, de leão, com os pés de cabra, né? Então Quimeras. você é, então imagina só, ó, vamos lá. Eu gosto muito de usar a realidade, por exemplo, no Serrote de Kinamuyu. Então eu sou o Édipo. Então tá acontecendo uma guerra aqui e tal, poxa, mas o que é que tá acontecendo? Então tem uma peste aí que você só consegue resolver se conseguir dar a resposta à esfinge. E onde é que eu posso dar essa resposta? Lá em, atrás do Kinamuyu tem um esfinge Ah, lá que se você responder a pergunta, você vira rei, entendeu? sim. Aí lá vou eu, subo o serrote, aí eu chego lá, tem um quê? Sei lá, tem uma raposa, com a cara de raposa, com o rabo de guaxinim, essa mistura, né? Essa mistura. Aí, rapaz, entende? Então, o que é o que é? A pergunta, o que é o que é? Que quando é de manhã, rasteja, quando é de tarde, anda com 2 pernas, e à noite anda com 3. Aí eu vou e respondo, é o homem. Poxa, mas por quê? Por que você acha que é o homem? Ora, o homem, quando ele nasce, ele rasteja. É um bebê que rasteja com 4 patas. Quando ele Sim. é mais velho, com 2, anda com 2. E mais 3, com 3, porque a terceira perna é a bengala. Né? Sim. Aí, pronto, descobri a charada e virei rei. Entendeu? Você jogar isso pra realidade. E Alice nos País das Maravilhas. Outra coisa também. Né? Imagina só, uma meninazinha se perdeu aqui no Cerro de Kinamuyu e ela encontra uma raposa. Essa raposa, eu quero sair daqui, raposa. Né? Aí a raposa diz, pô, mas pra onde é que tu quer ir? Você quer ir pra onde? Ah, eu quero ir pra casa, né? Aí vai que ela responde, pô, eu não sei pra onde é que eu vou. Aí a raposa diz, se você não sabe pra onde é que tu vai, qualquer caminho lhe serve. Então imagina só, isso no Serrote do Kinamuyu, trazer para nossa realidade, entendeu? É as coisas que às vezes, geralmente, imagina, Diário de Anne Frank, hoje em dia. você leu tudo isso? É, eu tento imaginar, jogar para a realidade. É uma coisa budista que eu Ah, aprendi. É, é, ele diz assim, cara, bom, não é porque o cara é mestre que você vai seguir exatamente o que ele diz. Ou seja, você vai escutar de fato o que ele está dizendo e vai colocar para a é sua realidade. o que Se eu não, o que ele diz, né? Se não der certo para a realidade, então esse conselho que ele deu não lhe serve, é. entende? Ícaro, o Ícaro hoje no Tauá. Quem é esse homem de 29 anos que está hoje no Tauá? Com todo esse conhecimento, porque assim, eu não tinha ouvido já os vídeos seus, eu sei os poemas, eu acho que são seus, Sim. mas diante dessa live, você se mostra para mim um filósofo fundamental. Muito bom, é um grande elogio. Eu te pergunto, Tauá te reconhece toda essa tua inteligência, essa tua bagagem rara, é rara. Como é a tua relação hoje com a cidade? Você já me falou no começo que você passa as pessoas, ai, poeta e tal e tal. Mas assim, você hoje, o seu trabalho, você hoje, aí você diz como é que foi a sua inserção na Academia Tauaense de Letras. Vamos. Sim. Eu vejo isso com um grande reconhecimento, porque, cara, é um título que eu, cara, lá do interior, eu pensei que nunca conseguiria chegar em uma academia de letras, entende? Então, eu vejo isso com um grande reconhecimento. Mas é um título, cara, é um título, mas é muito bom estar naquele meio de envolvido, sabe? A gente aprende bastante, não existe só poetas, porque dentre eles eu sou um que escreve uma poesia mais viva, quando se trata de poesia, né? E o ensaio mais filosófico. Aí tem historiador, o presidente mesmo é um historiador. Ele escreve bastante sobre a história de Tauá, Quem né? é E o nome dele? pode falar. O nome dele. Paulo César. Paulo César, hoje ele é o presidente. Então, eu tenho grandes influências lá.
professores, Ele é tem... radialista, é o Sérgio? Não. Oi? Ele é radialista? Não. Não, não, não. Não, né? Tá. Aí tem, além dele, tem o Wiltinho também, que é um grande professor, que publicou um livro agora tratando sobre a psicologia voltada para o professor, os cuidados do professor, que às vezes o aluno, Sim. né, tem que ter cuidado no aluno, mas quem é que tem cuidado com o professor, né? A É, questão sabe, né? sociopsicológica do professor, né? É bem interessante essa reflexão dele, né? Aí tem cordelistas, tem o Rogaciano, que geralmente, às vezes, quando tem alguns eventos, eu gosto de chamar ele, que ele faz uns cordéis interessantes. Além da Academia de Letras, Vocês é, são 80, não entendi. vocês são quantos na academia? São 40 cadeiras, porém, não sei se as 40 estão preenchidas, né? Partidas, né? Porque às vezes as academias elas podem surgir com uma quantidade de membros, depois ficam vagas, a vacância Isso. das pessoas virem. Isso. Aí, como é que eu entrei na academia? Então, é, eu fui indicado, né, através até das redes sociais mesmo. Então, o professor Paulo, que hoje é o presidente, no tempo ele era apenas acadêmico, né, confrade, aí ele fez o convite para mim. Aí eu fui fazendo a preparação, ver a vestimenta, né, o fardão. Poxa, velho, será que eu vou conseguir fazer uma declaração lá? Porque acho que foi o primeiro assim, discurso que eu fiz, assim, sabe? Então, como é que eu vou falar? Então, eu vou falar o que é que eu sou, de onde é que eu vim. Então, eu falei um pouco do sertão, né? Eu fiz até um soneto sobre a minha inclusão, né? Que hoje eu estou na academia. Isso foi em 2022, então esse ano vai fazer 2 anos que eu estou na academia. Quem é o Né? seu patrono? Oi, Quem é o seu patrono? o patrão é Ulisses Bezerra, da cadeira 39. E é muito interessante assim, o contexto. Talvez você vai entender porque você é de Fortaleza. Você já ouviu falar na padaria espiritual? Sim, sim. Então você vai entender perfeitamente aqui a historinha. Vamos lá. O Ulisses Bezerra, ele nasceu aqui no Arneróis, que é a cidade, município aqui próximo, né? Mais ou menos 60 quilômetros em média. Aí, o Ulisses Bezerra, ele tinha um pseudo, que era Frivolino Catavento. Aí, o negócio é esse, frivolino, coisa de frívolo, a palavra frívolo. Catavento é aquele que fica catando vento, né? Sim. Aí, cara, E é girando. aí, isso, aí, para você ter ideia, o surgimento da Academia Cearense de Letras e da Brasileira, que isso é mais ou menos na 1880. A Academia Cearense de Letras é de 1894. Esse ano está Isso, fazendo 130 anos. Esse ano. isso. Então, você já ouviu falar na Praça do Ferreira, Uhum. né? Então, essa padaria espiritual, como você mencionou mais cedo aí, que às vezes se reuniam para trocar ideias e cantar músicas, né? Isso acontecia na Praça do Ferreira, quando Isso. se reunia o Ulisses Bezerra, tem o Antônio Salles, que tem a rua, a avenida, né, em Fortaleza, e outros. É. Lívio Barreto também, que eu escrevi esses sonetos um pouco na inspiração dele, né? Lívio Barreto morreu cedo, infelizmente. Eu acho até interessante falar um pouco sobre. Aí, beleza. Se reunir aqueles filósofos, poetas, músicos na Praça do Ferreira, para aí de repente, rapaz, bora criar um negócio. Aí começaram a falar, como é que vai ser o nome desse negócio? Padaria espiritual. Aí, vamos mais estranho. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer pão? Interessante. Então, existe porque nesse tempo aí da Só um literatura, momento. era do Você está nos ouvindo? Porque alguém aqui falou antes que estava com a transmissão ruim. Uma coisa, você está nos ouvindo? Escreva sim ou não, por gentileza. Continue, Igor. Surgimento da padaria aí a Elidia aqui, ó, ela é cordelista aqui da é, cidade, viu? Tauá, E, seja bem-vinda. é, Em cima é Lídia ela faz Baixa Vanusa.
Vanusa já é minha tia.